Já estamos ao vivo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, comunidade Viamão. Já estamos ao vivo aqui nessa sexta-feira. Desta vez uma sexta-feira chuvosa, uma sexta-feira já de início de inverno, para conversar com vocês sobre a história do nosso município. Histórias recentes, histórias contadas das pessoas que vivem entre nós, assim como histórias pesquisadas, histórias científicas. Por isso que na tarde de hoje, nesse início de noite, de chuva ainda, nós queremos convidar vocês para sintonizarem conosco, sintonizarem com a nossa live, para que nós possamos multiplicar as informações que vão chegando até nós, através desse projeto, que tem como objetivo trazer melhor e maiores conhecimentos sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, a importância de Viamão no contexto histórico da formação do estado do Rio Grande do Sul. Viamão, cidade essa antiga e que tem muito a ver com todo o desenvolvimento, principalmente voltado à área rural, à agricultura, à pecuária aqui do nosso estado. E hoje, dia 31 de maio, encerrando o mês de maio, mais uma vez, exatamente 18h15 agora, mais ou menos. Um friozinho, uma chuva, uma chuvinha fina na rua. Infelizmente hoje aqui com o Paulo Liuja, nosso amigo, que foi morador da Santa Isabel, foi empreendedor aqui, e é empreendedor do nosso município, e que atualmente está morando aqui no centro de Viamão, né, Paulo? Vai falar segundo os isabelenses aí, eu meio que fugi da Santa Isabel, né? Exato. Mas é brincadeira. Mas está sempre Tô bem lá. O Paulo Liuja veio aqui hoje participar para trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento e o processo histórico aqui do bairro Cecília, ou da Vila Cecília, como cada um entender melhor. Então, Paulo Liuja, obrigado por estar conosco. Vou te passar a palavra para que possa aí falar um pouco de ti e contextualizar, contar um pouco da história do nosso bairro Cecília. Pois bem, primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, os viamonenses, isabelenses, cecilienses, etc e tal, que estão nos assistindo aí pela web TV, e estou muito feliz aí pelo convite do meu amigo Alex Boscaini, meu sempre prefeito de Viamão, e falar um pouco do quanto é bom ser viamonense, né? O quanto é legal tu ter amor ao chão em que tu pisa. E o nosso projeto, quando eu falo nosso, eu falo também citando vários amigos colaboradores que fizeram parte dessa caminhada, né? Começando aqui pela Santa Isabel, de muito tempo, como é o Mauro Machiotti, Eduardo Escobar, Daniel Hilário, entre outros tantos, né? Jornalistas, escritores, o nosso falecido, querido Marçal, colaborava muito nesses projetos. E a gente, em 1996, 97, com o advento da internet, e eu trabalhava, e sou publicitário até hoje, né? Eu trabalhava muito, e o advento da internet abriu uma capacidade muito grande de comunicação na época, que era a possibilidade de a gente fazer um site para contar a história da Santa Isabel. E isso foi muito legal, isso que alavancou todo esse projeto, né? Mas esse projeto que fala não só da Santa Isabel, da Cecília, como Viamão, como um todo, e vocês podem pesquisar aí também nas redes, tipo assim, viamãoantigo.com.br, é o projeto que eu faço sobre o nosso município, e ali vocês vão encontrar histórias incríveis, muito antigas, de muitos anos, tem uma pesquisa lá que é sobre a geologia de Viamão, que data de 800 milhões de anos de Viamão. Tem outra pesquisa feita também pelo nosso amigo Vini, que é a pesquisa, que é o trabalho de conclusão dele na Faculdade de História, que é o trabalho que mostra a Viamão na pré-história, ou seja, 13 mil anos de Viamão, 12 mil anos de história. Em alguns pesquisadores 13, outros são 12, eu estou mais por 12 mil anos atrás. Tem também o trabalho da Cecília, que é o resgate da história da Vila Cecília desde o seu início, né? Que aí é o site vilacecilia.com.br, e temos o trabalho que deu origem a tudo isso. Iniciou com as revistas, a revista Santa Isabel, depois a revista Viamão, que nós produzimos aqui, era a queridinha do bairro, da cidade, né? Tu sabe muito bem disso, o Alex, na época do advento da revista Viamão, era o prefeito municipal, muito nos ajudou,
tem ele em várias vezes lá, embora a gente não citava político na revista Santa Isabel e na revista Viamão, ele apareceu algumas vezes lá como sendo o nosso prefeito do município. Pois bem, destes trabalhos todos geraram da revista, desse pequeno site, nos primórdios da internet, no tempo da linha de escada ainda, um horror. Hoje a gente tem 200 megas de internet, é um absurdo, né? Um foguete, perto do que nós tínhamos para trabalhar naquela época. E esse trabalho gerou um conteúdo tão fabuloso das revistas e tudo mais, que a gente conseguiu produzir esse site. São 3 sites, né, falando sobre a nossa história. E as palestras que a gente dá nas escolas, para palestras gratuitas, em escolas aqui na Santa Isabel, acho que eu já dei palestra em quase todas as escolas, na Ásia, aqui pelo interior de Viamão, na Sicília, nossos amigos ali da escola adventista, nós estamos sempre dando fazendo esse trabalho de conscientização, porque o princípio, e eu falo pra caramba, se tu pediu pra eu falar, eu vou falar. À vontade, queremos hoje escutar. O que acontecia? Então, gerou um conceito nessa nossa pesquisa com os nossos amigos todos, né? Que é o conceito de que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Porque problemas todos os bairros, distritos têm. Agora tu pega um município da região metropolitana e pega as suas periferias, esses problemas se multiplicam. Isso gera uma autoestima extremamente baixa, principalmente em crianças e adolescentes. E aí vem esse trabalho que a gente desenvolve já esses anos todos, que é para tentar mudar na cabeça, no coração das pessoas, um carinho especial para o nosso chão que a gente pisa. E aí eu falo da Cecília, falo da Santa Isabel, falo de Viamão. Mas hoje, né, Alex, iremos falar sobre o bairro Cecília. Nunca santa, nunca foi santa a Cecília, tá bem? Ok, Paulinho. Então hoje o tema é bairro Cecília, né? Bairro esse que nós já abordamos aqui em outra live que nós fizemos, mas hoje aqui com o Paulo nós vamos aprofundar um pouquinho mais, trazer alguns detalhes mais para que vocês possam saber disso e divulgar, multiplicar, na busca de que as pessoas possam entender melhor a formação da nossa cidade de Viamão, o porquê que aqui estamos, todo esse processo histórico da ocupação de Viamão, desde que era as Sesmarias, que foi as fazendas, as estâncias, exatamente. Depois foram os sítios, depois vieram os loteamentos. Nós tivemos o prazer, né, de assistir a palestra do Vitor Ortiz falando sobre as Sesmarias da Fazenda da Boa Vista, um trabalho maravilhoso, encantador, que vai fundo, né, nessa história, que uma hora tinha que trazer o Vitor Ortiz para falar sobre o trabalho do resgate histórico que ele fez, que é o trabalho de conclusão dele também, né, na Faculdade de História, da URGS. Bem legal, bem legal. Tivemos um prazer de falar. E é encantadora a história da nossa Viamão. O Vitor já está na nossa lista para vir aqui trazer e falar que legal, essa pesquisa que ela é importante na nossa Fazenda Boa Vista. O nosso único ministro foi ministro do país numa certa época. O Vitor Ortiz. Vamos só, antes de começar a tua introdução, saudar algumas pessoas que já estão em sintonia conosco e pedir para nos ajudar a multiplicar esse trabalho, porque é dessa forma, é com a colaboração. Já estou vendo amigos das ali. Pessoas, né, Fátima Maza, Sandrinho Alves, olha aí, rapaz. Está conosco. Coisa Fátima, boa. Parabéns, Paulo. Fátima Maza, sim, querida amiga. Sandro Faleiro. Olha só. Grande abraço, Paulo. Sandrinho Alves, Sandrinho Faleiro também, olha aí. O Sandrinho novamente ali. Querido amigo Paulo. Foi meu grande... Onde está? O que está? Vou subir um pouquinho aqui para nós. Que legal, olha que turma, hein? Que turma. Só olhar aqui, ó. Temos audiência então, bastante ali, ó. Fernando. Foi meu grande parceiro no jornal O Meio. Exatamente, tinha uma coluna no jornal. Do assunto. Fernanda Serpa e Patrícia Helena, para mim foi o melhor prefeito de Viamão. Obrigado, meus amigos, pelo reconhecimento. Eu pensei que era comigo que estava falando. Então vai ter muito elogio. Que bom. Vai ter muito elogio para ti. Vamos puxando aqui devagarinho. Ótimo. Para nós registrar as pessoas, porque é Ricardo importante. de Souza Lilja aí, ó. A Deise. Esse aí é o meu filho, cara. Grande Paulo Lilja e Alex Boscaini, bons tempos de Viamão. Ricardo Souza, legal o vídeo. Que legal. O pessoal já está participando. Está lançando o livro, vai vir aqui no Alex aqui falar sobre o livro Amigos Bizarros do Ricardinho. De Gravataí. Essa colega aqui, ela fornecia, na época que nós decorávamos na cidade,
cidade natal. Olha, ela fala exatamente, olha aqui, ó, o nome é em homenagem a Cecília, claro, exatamente, Henrique, esposa do senhor Henrique Sclir, logicamente, nunca legal. Foi santo, até que o pessoal era comunista, né, eles eram comunistas e não colocariam o nome de santo no bairro de hipótese nenhuma. O Jeff Cel, fala meu prefeito, um abraço aos amigos que estão em sintonia conosco, vamos acompanhando aqui só para nós dar O Jefferson é meu amigo, meu sobrinho, cara. Olha aí. Claro. Olha aí. Paulo Lilja. Paulo Speck. Grande lá de Charqueadas. Aqui, saudade de todos. Paulo Speck tá em Charqueadas agora, meu amigão. E ajudou na revista muito, Paulo Speck, viu? A gente agradece a participação de vocês e pede para vocês multiplicarem, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas O Ricardo falou que vem sim, vai lançar um livro chamado Amigos Bizarros, do Ricardinho, o livro, e já tá impresso, cara. O Ricardo, daqui a pouco tá lançando, Um abraço, Ricardo. O Chico ali, legal, Chico. Queremos que tu venha aqui participar conosco e falar sobre o teu trabalho e que nós possamos divulgar o máximo para a cidade de Viamão. Então, vamos falar? Vamos conversar? O que tu tem de conhecimento sobre a Cecília? A Cecília, gente... Vila Cecília ou bairro Cecília, tanto faz. Acontece o seguinte, ó, ele tem a história, talvez, sem contar assim muito o centro histórico ali de Viamão, a Cecília possivelmente tem a história mais linda de Viamão. Porque a formação da Cecília, desde o tempo da chácara, ela tem elementos de várias coisas importantes para nós, como literatura, como a pintura, as artes plásticas, a política, né? A literatura por Jorge Amado, Moacir Sclir, Zélia Gattai, as artes plásticas pelo Nene Sclir, pelo Carlos Sclir, entre outros, né? Pelo futebol, pelos ônibus, pela piscina. Para quem não sabe, Evel é a empresa veraneio de ônibus, e ele tinha esse nome de veraneio justamente porque tinha uma piscina pública na Cecília onde nós tomávamos banho. Eu tomei banho nessa piscina, não parece, né? Mas eu tomei banho nessa piscina, muito legal, eu tenho saudade desse tempo. Onde é que você localizava essa piscina? A piscina era exatamente de frente para onde era a garagem da Evel, onde hoje se localiza a Associação de Moradores da Cecília. Ali, exatamente ali, era a piscina. E se vocês passearem ali por aquele riacho que corta, que ele desemboca no Arroio Feijó, esse riacho ainda tem ali partes da parede da piscina. Ali é possível ainda ver no meio da vegetação partes da piscina, que com certeza desmoronou com o tempo e tudo mais, né? Mas ali era um centro de lazer, e no tempo que não tinha quase que televisão, nem outras internets, nem redes sociais, nem nada, ali era a nossa diversão, né? Sim. Essa é a parte inicial, introduzindo, né? Introdução. Ali, porque a Cecília, é lógico que, imagina se nós fôssemos poder conversar com várias pessoas que moraram ali, que vieram no início do loteamento Cecília, as mais diversas regiões que compõem ali a Cecília, nós iríamos escutar um monte de exatamente, bacanas de escutar. Eu estava dando uma palestra na igreja adventista lá, sobre a Cecília, a pessoa encantada, tudo mais, participando, e lá surgiu uma menina e disse assim: ô moça, eu sou neta do Plácido Motim, que dá nome à Avenida Plácido Motim, antigo Beco do Barulho, né? Tem a história do João Barulho, que é interessantíssima, a história do João Barulho é quase uma lenda, né, na Cecília, e é muito legal, porque ali exatamente naquela região da Parada 2 da Cecília, mais ou menos, ali onde fica a Calvi Redmac ali, né? Calvi? Não, a Redmac Center, desculpe. Na Parada 2 da Cecília. Ali tinha uma fazenda de um cara chamado João Barulho. João Barulho porque ele gritava muito enquanto ele arava a terra. Ele não arava a terra só para ele, né? Ele arava também para os fazendeiros e chacreiros que tinham ao redor ali, né? E João Barulho, ele teve um problema grave lá com a justiça, passou um tempo fora, mas voltou ali para aquela parte ali onde hoje fica a Parada 2 da Cecília, e ali ele deu nome para a rua que chegava na Cecília, se chamava Beco do Barulho, antes de se chamar Plácido Motim, né? E é muito legal. E aí começa a história maravilhosa da formação da Cecília, que começa com a chegada a Porto Alegre do senhor Henrique Sclir, vindo da Rússia, fugido da Revolução Bolchevique, e judeu,
russo, veio para Porto Alegre já porque vários judeus, amigos e parentes moravam em Porto Alegre, né? Aqui, então ele veio para cá. Aqui ele começou a vender roupas, como todo judeu fazia na época, né? Roupas de cama, roupas de vestuário. E o seu Henrique ganhou, ele jogava na loteria. E ele vendia de sacola essas coisas, né? Depois ele botou uma fábrica de bolsas e de acolchoado, seu Henrique Scliar. Ali mesmo, né? Tio do Moacir Scliar, né? Não, ali mesmo, não, em Porto Alegre, isso. Em Porto Alegre, ainda ele está em Porto Alegre nessa época, isso lá nos anos 30, 40. Antes. Pois bem, isso. E aí, seu Henrique Scliar joga na loteria, não me lembro se é federal ou estadual, e ganha sorte grande, bilhete premiado, uma grana fabulosa. E com esse dinheiro ele comprou para a família a chácara da Cecília, que já vinha com uma olaria e uma grande chaminé, que por muito tempo era o nosso ponto turístico da Vila Cecília. A olaria já existia? Existia antes do seu Henrique, como ele comprou a chácara já com a olaria, tá? Que depois virou fábrica de móveis, teve fábrica de recondicionamento de baterias, ele teve vários negócios ali até virar a garagem da Evel, depois de muitos anos depois virou a garagem da Evel. Mas aquele espaço ali, originalmente, ele nasceu para ser uma olaria. E tu vê que legal. O fato de ter uma olaria na frente, ali de onde era a piscina, antes da piscina, lógico, né? O tirar o barro para fazer o tijolo era ali do riacho que eles tiravam. Entendeu? E ali se formou uma imensa cratera. Onde é o riacho? Onde é o riacho ali. O arroio. O arroio, exatamente, uma imensa cratera. E quando o seu Henrique comprou, que veio já com os filhos jovens, adolescentes para Sicília, eles fizeram um dos primeiros, não tem notícia disso antes, um dos primeiros resgates de uma área degradada em Viamão, que foi construir, olha que generosidade, já tinha o espírito, por isso que eu te digo, a Sicília já tinha o espírito da democracia, da inclusão. Tanto é que depois vocês vão ouvir o que eu vou falar mais a respeito das reuniões de figuras ilustres na Sicília. A Sicília já tinha esse lado da generosidade, né? Tu vê os filhos do seu Henrique construíram ali uma piscina pública. Isso em 1940 e poucos, 1950 e poucos, foi construída essa piscina pública, que vai dar o nome à empresa de ônibus, que é a empresa Veraneio, que depois se torna Evel. Pois bem, esta mesma casa, tinha uma casa bem legal, bem bonita ali na Sicília Grande, né? Que era da família, vir passar os finais de semana, aqui tudo, a família Scliar, e junto vinha também um jovem adolescente chamado Moacir Scliar, e outro jovem não tão adolescente, assim, um pouco mais velho, chamado Carlos Scliar. E essas duas figuras, eles se tornaram depois pessoas muito conhecidas no país e no mundo. Moacir Scliar, como todos nós conhecemos, um médico sanitarista que se tornou um grande escritor. Carlos Scliar, um dos maiores artistas plásticos do planeta, filho do seu Henrique Scliar, primo de Moacir. Carlos Scliar depois vem na sua juventude, além de participar da Segunda Guerra Mundial, né? Ele desenha e pinta maravilhosamente nessa época, né? E logo no pós-guerra também ele volta e monta o seu ateliê na Sicília, na casa de finais de semana do pai dele. Carlos Scliar vai para o Rio de Janeiro por ter contato com Jorge Amado e tudo mais. O Carlos Scliar vai para o Rio de Janeiro e se torna um grande artista plástico também de cenários dos filmes da Atlântica no Rio de Janeiro, e fica amigo de Otto Niemeyer, Tom Jobim e Drummond de Andrade. Só isso. Carlos Scliar. Depois disso ele monta um ateliê em Ouro Preto, Minas Gerais, depois em Paris, e ele passa a maior parte do seu tempo, depois como um artista conceituado no mundo inteiro, em Paris com o seu ateliê lá. Carlos Scliar. Quem puder pesquisar, pesquisem na internet, vocês vão encontrar bastante coisa sobre o Carlos Scliar, que ele vai muito mais longe. A gente acha que o Moacir é o grande expoente dos Scliar, por ser esse grande escritor que ele foi imortal da Academia Brasileira de Letras, tudo, e ele começou
eu tenho quase certeza, ele não tem mais como nos dizer isso, porque ele já faleceu, infelizmente, né? E o Moacir ajuda a escrever a história da Cecília quando a gente monta a história da Cecília, viu? Quando a gente faz o site e tudo mais, e a matéria e todas as coisas que a gente escreveu, o Moacir manda textos para nós falando sobre a adolescência dele na Cecília, ele falando na primeira pessoa. Até ele cita, né, o fato dele e o Carlos rasgarem muitos desenhos do Carlos, no ateliê do Carlos, que hoje fariam parte de acervos de museus e galerias pelo mundo todo, né? E Moacir fala, isso foi uma judiaria, a gente rasgando aqueles desenhos e coisa que ele não queria mais, para ele mudar de ateliê, né? Que ele foi para o Rio de Janeiro, depois vai lá para Minas Gerais, falei a cidade histórica lá, não esqueço o nome, e depois ele vai para Paris. E esse é Carlos Scliar, para tu ver a linhagem dos caras, né, na parte da cultura. Pois bem, Moacir, na convivência com Jorge Amado e Érico Veríssimo, que frequentavam a chácara do seu Moacir, se torna um grande escritor. Ele tinha tudo, ele era ser médico sanitarista, Moacir. E eu não sei, eu desconfio, ninguém falou isso para mim, eu deduzo pela convivência que ele teve com essas figuras ali na chácara da Cecília, né? E Moacir vem ser um grande escritor, imortal da Academia Brasileira de Letras, e é um médico sanitarista bem conceituado, né? Falecido alguns anos atrás. Então, isso é apenas o começo da história da Cecília, porque a maior importância da Cecília passa a ter nesse convívio do seu Henrique, um judeu comunista, assim, histórico, né? Um judeu comunista histórico e amigo dessas figuras ilustres dos comunistas do Rio Grande do Sul e do país inteiro. Tanto é que por 2 vezes, isso na década de 40 e poucos, Jorge Amado se esconde basicamente porque nessa época o Partido Comunista é meio que proscrito por Getúlio Vargas no país, né? E numa primeira vez o Jorge Amado fica um tempo, eu não sei quanto tempo, assim, é impossível precisar o tempo que Jorge Amado ficou escondido na chácara da Cecília, na chácara do seu Henrique. E posteriormente, não sei se alguns anos depois, ele vem de novo para a Cecília já para passar um final de semana ali, e vem com a Zélia Gattai. E Zélia Gattai, esposa de Jorge Amado, escreve no livro Um Chapéu para a Viagem, inclusive cedido pelo nosso vizinho Mauro Macciotti, Um Chapéu para a Viagem. Zélia Gattai faz um relato sobre a passagem dela e do Jorge Amado pela Cecília. Ela conta assim a generosidade do seu Henrique, que tinha um garçom, um empregado que vinha trazer sucos de fruta para ela à beira da piscina na época, né? Então, a nossa piscina da Cecília foi frequentada nada mais, nada menos que o Jorge Amado e Zélia Gattai, né? No mínimo, sem tirar o Moacir e outras figuras, né? E ali se reuniam, tinha um salão de festa, que eu cheguei a conhecer esse salão ali na casa dos Scliars, que era bem grande, com janelas bem altas, assim, de 2,5 metros mais ou menos, as janelas, portas, estilo colonial, e ali se reuniam escondido, né? Porque tinha a história do Partido Comunista ser proscrito na época. Eles se reuniam ali. Quem reunia ali era assim, o seu Henrique Scliar, judeu russo, inclusive ele tem um busto, se não me engano, aí aqui no Bonfim, ali entre os judeus, né? O seu Henrique Scliar, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Linha Pinhol, outros comunistas que eram, em geral, comunistas eram os caras que eram mais cultos, mais pensadores, né? Mais críticos. Tinha um lado de já pensar um mundo de inclusão e de coisa. E ali nasceu. E possivelmente isso não é escrito, não está escrito em lugar nenhum. Eu estou dizendo, né? Pode não ser verdade, mas possivelmente a Cecília e a casa do seu Henrique seja um dos nascedouros da esquerda brasileira como nós a conhecemos hoje, entre outros lugares, né? Talvez ali tenha sido um dos nascedouros da esquerda brasileira no Rio Grande do Sul, casa do seu Henrique. Então tem todos esses elementos de cultura, de arte, literatura, política e outras coisas mais, né? Até a própria medicina, no caso do Moacir, e eu acho muito legal. Depois tem outras coisas, mas até aí
Isso é um enredo de uma escola de samba, a história da Cecília. Verdade. E quando tu olha bairros de Viamão, como a Santa Isabel, sei lá, ele possivelmente não tenha tantos elementos de cultura e de importância política como teve na década de 40 e 50 na Cecília. Sim, esse período foi o início, né? Riquíssimo. A partir do Henrique Sprier que começou a se dar uma vida para ele. Não, quem deu mesmo foi a loteria. A loteria, que ele ganhou o prêmio do bilhete premiado, e aí ele investiu esse dinheiro comprando a chacrinha aqui. Chacrinha não, uma chácara bem grande, que vinha com a olaria, né? Após tem um momento que ele teve que vender a chácara, né? Como todos faziam na época. Começou os loteamentos populares. Década de 50. 50, 60. O que tu nos diz sobre esse período aí? Esse período dos loteamentos, ele é comum a todos os bairros e vilas da Santa Isabel e do 4º Distrito de Viamão. Comum por quê? Era um momento em que os poderosos e os ricos de Porto Alegre já não se contentavam mais de morar na Duque de Caxias e no centro de Porto Alegre. Havia uma mudança de estilo de vida em Porto Alegre, e os bairros de Porto Alegre começaram a sofrer um fenômeno que era a supervalorização do redor do fora do centro. Sim. Dos bairros nobres como Carlos Gomes, Higienópolis, Cristal, esses lugares mais próximos ali, até a própria Cidade Baixa, né? E agravou com a vinda de muita gente saída da mecanização da lavoura, perda de emprego pelas tecnologias que já se implantavam em lavouras ao redor, né? Muita gente saindo do interior vinha para grande Porto Alegre, assim como não era só Viamão, Gravataí, Alvorada, na época era Passo Feijó ainda, Viamão, mas essas regiões que recebiam um grande número de pessoas que vinham dessas regiões do interior. Das regiões do interior pela mecanização e mudanças de políticas, né? Então, aí acontece o fenômeno que qualquer um que tinha uma chacrinha contratava uma patrola e abria ruas e vendia terrenos. E se ganhava muito dinheiro com isso. Sim, na época, né? A terra se tornou passou... um mercado... Exatamente. Naquelas circunstâncias interessantes para o pessoal que tinha os sítiozinhos na época. Exatamente. Muitas vezes eram fazendas que viraram sítios de lazer ou tambos de leite. Por conta disso que nós temos várias denominações, né? Exato. Por que a Santa Isabel passa de 15 nomes de vilas? 16 vilas tem. 16, né? 16 vilas na Santa Isabel. Por conta disso, eram sítios inteiros, né? Agrebas de terra. Tampos de leite, chácaras ou terras. Os loteamentos. O proprietário do sítio resolvia, em determinado momento, encerrar a produção, né? Do leite, de plantação. E foi um boom. E fazia um loteamento. Foi um boom. Um estouro dessa questão da periferia de Viamão, que isso aconteceu em 20 anos, entendeu? Começou na década de 50 e na década de 70 já estava assim, uma região absurdamente grande e vasta, né? Urbana, mas que não tinha as condições de infraestrutura como se desejava na época. A forma como se deu, né, Paulo? Foi um pouco equivocado, foi meio forçado. Meio forçado, E aí a gente vai falar em outro momento, até que isso tem muito a ver com a Santa Isabel, que é a questão seguinte, do desprezo que os administradores do município tinham por essa região periférica nessas décadas, né? Até a década de 90, 80, 90, nós éramos extremamente desprezados pelos gestores, né? Porque que era uma coisa nova, que surgia do nada e não se tinha um preparo para isso. Não tinha arrecadação. As nossas regras eram muito frágeis. Talvez, né? Mas eu acho que era má vontade também. Por quê? Tu imagina o seguinte, aí a gente tem que fazer um programa só sobre isso, viu? Sim. Que é a questão do desprezo que os prefeitos tinham por Viamão nessa época, não porque eles queriam, é porque a Santa Isabel e o 4º Distrito eram filhos rebeldes. E aí, mas isso é um papo para um outro... Assustado. Eram filhos rebeldes e eles tinham outras ideias. Que a Santa Isabel tentou se emancipar. Não, é isso que tem que dar um banco. Nós temos todo se vocês entrarem... vezes, né? Nós tínhamos 30 anos de tentativa de emancipação. Sim. Foi de 63 a 93, 95, né? São 30 anos de tentativa de sair. E isso gera um terrível problema para a boa vontade dos gestores do município. Você está entendendo? Que seria outro tema.
E que será outro tema, não tem como a gente estender mais. No site vilasantasabel.com.br tem um capítulo especial só sobre as emancipações, inclusive com um mapa de como se processou esses 30 anos de emancipação. Um trabalho aqui do sobrinho do Renato Karkoff, eu não me lembro o nome dele agora, eu não lembro, Eduardo Eliseu, se não me engano, que fez um trabalho maravilhoso sobre a tentativa de emancipação que durou 30 anos, Alex. Muito tempo. Só o intervalo, Paulinho, para nós poder aqui registrar o Carlos Silva, manifestando assim legal a live. A Maria Ferreira, acho que é Maria Ferreira, História das Cidade de Viamão. Que legal. Adoro a história da cidade de Viamão. Que legal. Tem muitas histórias, amei. Seguindo ali, o Cândido Machado, tu não mereces pôr os pés em Viamão. Não sei para quem que ele está falando, mas vamos... Cândido Machado, quem é esse? Não sei, mas vamos deixar claro que... Não, tranquilo, tá valendo, democracia, né? Jorge Luiz Gonçalves Souza. Alex, bom, aqui faz o Jorge, eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo, eu não estou na vida pública no momento, né? Não estou na vida pública já faz 6 anos, então essa live é sobre a história de Viamão. Hoje o tema é Sicília, estamos aqui com a visita do ilustre Paulo Liuja, que é um pesquisador, um cara que trabalha muito a parte de publicidade de Viamão. Esses assuntos voltados ao município, de falta do serviço que é de competência da prefeitura, né? Pode até me mandar depois, eu posso tentar encaminhar, mas não é a hora. Agora é sobre a história. Mas a gente vai repassar, Jorge, tá? Sem problema ali. Alex, o nosso hospital que não funciona, pessoas ficando 2 dias para ser atendida, pessoas passando mal. Alex, só tem clínico. Vamos conversar sobre saúde e segurança. Podemos, mas aí nós vamos criar uma outra proposta de trabalho. Essa aqui... Hoje é um papo mais legal. Jorge, as lives de sexta-feira, nós vamos sempre falar sobre a nossa história. Todo o processo, desde da disputa do sul do país pela coroa portuguesa, pela coroa espanhola. Nós vamos estar desenvolvendo cada sexta-feira, desdobrando todos esses assuntos da rica história de Viamão, Paulo. Com certeza. Agora tem tanta coisa boa para falar, né? Tem tanta coisa para falar. Uma das... Só terminar ali, o Giovanni e tal. O Giovanni falou conosco. O Guacir, um abraço. Maria Bernadette, olha que entrou. Maria Sérgio Kufler, não conhece esse cara? Quem é esse Kufler? Serginho, nosso... Tal de Serginho, quem foi... grande vice-prefeito, vereador. João Amelinho, um abraço, nosso querido amigo. Jair Melo, Leandro Fantin, lá da Santo Tomé. Arizinho, é o Arizinho, cara. O Arizinho Rodrigues. Arizinho, meu querido nosso amigo. Tá em sintonia com um abraço, Arizinho. Um abraço. O Arizinho é seu irmão. Puxador. Tradicional, não tem como não dizer que não foi nosso grande puxador da Vila Isabel. Foi o maior, cara. O maior de todos os tempos. E foi feito o tema enredo na época que era prefeito com a história de Viamão. Foi. Mas ele ganhou o estandarte de ouro como intérprete e compositor do Viríssimo a Viríssimo. A música era cantada no Rio de Janeiro. Eu quero te convidar, Arizinho, para estar uma sexta aqui conosco para contar a história do Carnaval. Uns 2 ou 3. A história do Carnaval e a importância da Vila Isabel nesse contexto todo da história do Carnaval. Que legal. Da nossa capital e aqui da cidade de Viamão. E o Arizinho pode contribuir muito com isso. Tá louco. A Janina Rocha, parabéns pelo brilhante participação. Só engrandece ainda mais nosso município, um povo sem cultura e um povo sem futuro. É isso aí, coisa boa, gente. Carlos Alexandre, um grande abraço. Arizinho! Ronaldo Celau e o Arizinho ali. Legal. Mandando parabéns. Ronaldo Celau também ali, gente boa, amigão. Mas, Paulo Liuja, esse é o nosso... E o Arizinho possivelmente seja o cecilense mais ilustre que eu conheço. Com certeza. Porque nós já tivemos ali, ele está com o Moacir Sclir, com o Carlos Sclir, Arizinho, e por aí tu vai, Maria Terra. E eu descobri que... eu não sabia, eu descobri que ele é casado com uma colega minha, uma amiga. Com a Simone? Simone, querida. Trabalhou comigo aqui na Rede do Sul, na Santa Isabel. Cozinha, rapaz, Simone. Um abraço para vocês. Que saudade, Arizinho. A vida tá muito doida. Olá, Jusemar. Beijo pra Mari. Ótimo, confio com o Jusemar. Tô aqui acompanhando o nosso amigo Alex. Um abraço, Mari. Que legal. A Mari, nossa amiga, lá de Gravataí. Um abraço pra ti. E a gente chega no ponto em que, não sei como é que estamos de tempo aí. Nós chegamos num ponto... 10 minutos para nós. Nós chegamos num ponto que a Cecília, além de todo
essa questão histórica dos comunistas, da cultura, da literatura, da pintura, do empreendedorismo, da questão da generosidade dos escliros, dos filhos de Moacir, construírem uma piscina pública, tudo isso que rolou. Tem também mais ali em cima, quando a gente chega na parte do Beco do Barulho, né? Que é na parada 2, 3 da Sicília, que é a história dos Schonewalds. Os Schonewalds eram uma família descendente de alemães. Vamos localizar bem as pessoas. Exatamente, fica na parada 2, na 34, atrás onde é a Redmark Center. Lado direito. Exatamente. O bairro da Sicília pela 36, à direita, Parque Chega. A 3, quem desce para Sicília, exatamente. Ali tem o Schonewald, que é uma família de alemães que compraram um pedaço de terra, eram, se não me engano, 23 ou 25 hectares de terra, totalmente exauridas. Elas já tinham dado tudo que podiam, plantações ali naquela região. E eles compraram, e até conta os familiares do Rudy Schonewald, que é meu amigo que mora ainda ali, o Rudy, que cuida da parte de terra que sobrou, né, da fazenda, que eles eram um motivo de chacota nos botecos ali da Redondeza, da RS 40 na época, né, e dali do Beco do Barulho, porque os alemães compraram uma terra que não serve para nada, não dá para plantar nada, não dá mais nada ali, é um barro vermelho. O Rudy mora ali ainda? Mora ali, Rudy Schonewald. E ele era filho da família? Ele foi filho, ele é o filho do Schonewald. E aí os alemães, cara, ele era o pai do Rudy com o cunhado dele, que eram donos dessa fazenda, que chamava Fazenda das Rosas. Então eles cuidaram da terra, eles... sabe como é o povo alemão quando quer trabalhar, assim, esses migrantes que vieram, de recuperação do solo, já. E começaram o plantio de mudas de rosas, de flores, mudas de árvores frutíferas, e ainda mais a subsistência da família ali, né? Há pouco tempo tinha uma casa lá, quase um século, há pouco tempo, alguns anos atrás ainda tinha lá com aqueles telefones de manivela, tinha a dona Inha Schonewald e o Rudy, tudo, cuidavam lá, e eles faziam tanto sucesso com o plantio de rosas, que eles vendiam no mercado público e vendiam para cidades ao redor, para a grande Porto Alegre e a cidade do interior, que eles cresceram tanto a produção que fizeram uma parceria com a Panam, uma empresa aérea da época, e eles chegaram a exportar rosas para a Europa durante um período. E tem ali no site chamado vilacecilia.com.br, tem ali a parte da história do Schonewald, e tem ali inclusive o retrato, o recorte de jornal falando sobre o tempo em que a Sicília exportava as rosas para a Europa. E tem um episódio que é muito legal na época, né? Para quem conhece política da época dos anos 50, 60 vai lembrar dessa figura. O Rudy estava ali na plantação, ele, o pai dele, as pessoas, empregados todos, e de repente veio uma comitiva de carros escuros, grandes, aqueles, né, poderosos, e entraram pela chácara assim, cara, e foi lá receber alguns militares. Era o governador Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, então hoje Rio de Janeiro, né, que veio comprar a rosa. Não, eu tenho essa foto, inclusive no site da vilacecilia.com.br vocês podem ver esta foto do Carlos Lacerda na Sicília comprando mudas de rosa. Olha só, o cara é o grande algoz de Getúlio Vargas, né? Sim. Ele foi que meio que forçou para que Getúlio Vargas cometesse aquele ato extremo lá para não renunciar, né? Carlos Lacerda. Então, Carlos Lacerda esteve na Sicília também, sim, além de outras figuras tão proeminentes para a época, né, que tiveram. E a Sicília tem esses elementos. Eu já falei uma vez, a gente conversando, eu e o Arizinho, cara, essas escolas de samba descobrissem essa quantidade de elementos históricos, de cultura, de tudo que a Sicília tem, eles faziam um enredo, cara. A Unidas de Isabel está aqui, né? Podia fazer um enredo da Sicília. Ele tem todos os elementos para um enredo de escola de samba, né? Tem que ter vontade para isso. Eu me recordo bem que quando nós convidamos a escola Vila Isabel para cantar e contar a história de Viamão, eu, na época, então, eu estava ainda como prefeito, eu fui procurado por emissários da Prefeitura de Santa Maria, que queria contar a história de Viamão. Eu disse, não, se é para contar a história de Viamão e cantar,
A nossa escola aqui. Foi então que eu procurei, inclusive procurei o Arizinho, né? O Arizinho que a gente tinha um contato. Arizinho, tu me ajuda a conversar, era o Juarez de Souza, era o presidente. Marca uma reunião com o Juarez e vamos convencer ele juntos, né? De que a escola tem que botar aí e contar e cantar a história da cidade. Foi maravilhosa. E assim foi feito. Foi o desfile da escola, a qual ela ficou na sua melhor colocação. É mesmo? Na sua melhor colocação, segundo informação eu tenho do Arizinho. Na minha percepção, assim, desde que eu acompanho a escola, e eu acompanho a escola desde o seu início, né? O Juarez foi um grande presidente. O Juarez e a Cláudia transformaram a escola de samba Vila Isabel num negócio que a gente não imaginava que pudesse chegar onde chegaram. Também não é fácil, né, Paulo? Hoje não está fácil para carnaval nenhum. O pessoal luta aqui, eu conheço ali o novo presidente, um gurizão novo, tem toda boa vontade, né? E eles têm boa vontade, tanto é que participaram da nossa festa da ACE aqui, né? Muito legal, com um grupo de show, tudo. Muito legal. Eu tenho o maior orgulho de ser viamonense. Tenho muito orgulho de ser isabelense, de coração. Não nasci aqui, vim para cá, mas é como se tivesse nascido. Da Cecília, tenho paixão, sempre tive, até que eu sei tudo disso, da Cecília, graças a essa paixão que eu tive, que sempre tive pela Cecília, desde o tempo que eu tomava banho na piscina. Então, eu quero dizer para todos que eu tenho o maior prazer de vir aqui conversar sobre história e dizer para vocês que só tem uma coisa, que a gente é um pouco mais feliz quando a gente ama o lugar que a gente mora, o lugar que a gente pisa. Isso é amor, é o lugar onde estão os nossos amores, os nossos amigos, os nossos vizinhos, é onde as pessoas abraçam e beijam a gente na rua. Qualquer outro lugar do mundo vocês não vão encontrar isso. E todos os outros lugares do mundo têm problema de infraestrutura, sim, nas periferias. Tem problema de infraestrutura. Se tu for em Paris, em Londres, em Nova York, tu vai nas periferias, meu camarada, vai ter problemas de infraestrutura. Se tu quiser morar bem, tu não vai conseguir morar na Quinta Avenida, nem na Vieira Solto. Se não for milionário, tu vai morar numa periferia, se tu tiver classe média e quiser ir para um lugar desse. Então, não te ilude. Nós vivemos no melhor lugar do mundo, cara. É um município do tamanho de um país, com 110 quilômetros de litoral, com ilhas maravilhosas, né? Que tem todos os elementos, né? Urbano, pastoril, agrícola, turístico, empreendedorismo, de urbanidade, de tudo. Então nós somos privilegiados, só isso. Então essa é a ideia. A gente vai encerrando o nosso trabalho aqui hoje com a participação do Paulo Rilja, e a gente quer dizer para vocês que ajudem nós a divulgar, compartilhem, divulguem toda sexta-feira a partir das 18 horas. Participem conosco. As pessoas que fazem e fizeram história em Viamão estão convidados a vir aqui conosco, falar um pouco do que sabe sobre a sua região, do que sabe sobre alguma empresa, alguma organização não governamental, por exemplo, a Escola de Samba. Nós queremos convidar uma hora o Juarez para vir aqui, o Arizinho, para poder falar. Na página do site da Santa Isabel tem o histórico da Vila Isabel desde a sua fundação. Olha aí. 1979, tem ali, vejam, ali pode usem e abusem, porque tem elementos de história no site da Santa Isabel, da Cecília, de Viamão Antigo, para dar e vender. São mais de, milhares de artigos falando sobre as nossas coisas boas, né? viamãoantigo.com.br. Ali tem tudo, várias informações, pesquisas sobre a história de Viamão. vilacecilia.com.br. Ali tem informações, pesquisas feitas tudo a história pelo da Cecília. Paulo Rilja sobre a história da Cecília. E Vila Isabel. Vila Santa Isabel. vilasantaisabel.com.br é a história do nosso bairro, o bairro mais proeminente de Viamão, o que mais cresceu em um pouco espaço de tempo, e a região que tem a maioria da população de Viamão está nessa região metropolitana da 42 para cá, né? Tá, o nosso tempo que ele não é tão longo, né, até para não espichar muito a nossa live, mas queremos dizer que nós vamos tratar todo o período histórico de Viamão, desde o início, que foi a partir da segunda metade do século XVII. Isso é história, mas no Viamão Antigo tem desde 800 milhões de anos, que é a história geológica. Da história vamos geológica, falar sobre política. Mas nós vamos pegar mais a partir de 1500, 1630, né? 1630, e vamos evoluindo, avançando, falando de todo esse período histórico. Vamos cortar, né? Vamos cortar esse tempo todo, não tem como querer falar. A pessoa mais indicada para falar disso se chama Vitor Ortiz. Vamos chamar o Vitor. Eu sou um metido, porque é mais
eu vou na linha do que eu já tenho publicado no Viamão Antigo, né? Claro, já tá a partir da tua base, ali, que tu já estudou sobre aquilo. E aí a gente vai cortando a história do Viamão e falando a cada live, a cada sexta-feira vamos falar um pouco. Queremos falar sobre a história das indústrias de Viamão, as empresas que já passaram por aqui, as pessoas que marcaram a história de Viamão. E que não era para só passar, né? Milhares, as empresas eram para ficar. Deveriam ter ficado, mas umas não resistiram ao tempo, isso acontece, né? Acontece. E especialmente a vocês que estão conosco, né? Essa é a 6ª ou 7ª edição. A cada sexta-feira mais pessoas estão participando. Nós estamos nos organizando melhor para melhorar a nossa logística, a nossa infraestrutura, a nossa parte técnica, mas junto com a parte técnica queremos trazer informações, conteúdo cultural para que nós possamos valorizar e perceber o quanto, que nem falava o Paulo, né? Quanto é importante, quanto foi importante e é importante a nossa cidade, né? Problemas tem em todos os lugares do planeta, problemas tem em todas as regiões, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul e do país. Todos não tem. Todos. Não adianta achar que lá não tem, todo lugar tem. Aí nós temos que ter a capacidade de entender, conhecer o nosso município e nos somarmos para que possamos ir superando os problemas que nós enfrentamos a cada dia. Muito obrigado, Paulo Lígio, por estar conosco, né? Outro dia queremos que tu te organize para a gente falar sobre a Santa Isabel, né? Sim. Tu que fez um trabalho de pesquisa. Minha especialidade é Santa Isabel, tu quer dar uma pincelada? Eu quero mostrar aqui para vocês. Sobre o teu trabalho novo. Nós estamos produzindo este livro que chama Lembrança de Nós, que é a história da Santa Isabel contada. A gente fez uma pesquisa junto com o pessoal mais antigo aqui. A gente já tem a base da história da Santa Isabel aqui, né? Nos sites, no Viamão Antigo, a história da Cecília. Já temos a história da Santa Isabel, mas aqui a gente está fazendo um trabalho de resgate também com as pessoas mais antigas, como o Valdomiro Furlan, Renato Kerkhoff, Tuna Corinda, o pessoal da antiga, Antoninho lá do Barcelona, todo mundo participando e trazendo elementos para a história da Santa Isabel, que está uma maravilha. Vai ter história da paróquia, história dos times de futebol, e do futebol de várzea, que era impressionante, né? O nosso futebol de várzea na Santa Isabel. Então esse livro aqui vai ser o documento definitivo, né? Sobre a história do nosso bairro, do nosso querido, lindo bairro com a moldura do Morro Santana, tá certo? E eu quero que todo mundo participe. Em seguida a gente vai estar falando sobre quando vai ser lançado o projeto de captação, né? Então tá aí, pessoal, para produzir. Logo aqui na frente, né? Mais uma obra escrita, pesquisada por Paulo Lígio, né? E que ele vai estar lançando aí, e a gente pede um incentivo de vocês. Nós temos que incentivar, né? Depois entrar em contato, ele vai estar divulgando aí os contatos para as pessoas que quiserem adquirir um volume. Exatamente, esse livro aqui tem a minha participação, Lembranças de Nós. É um projeto que vai envolver vários bairros. A Santa Isabel é o primeiro bairro a ser envolvido por esse projeto aqui. Quem faz esse trabalho aqui é a Pesquisa Histórica, que é uma empresa que se formou na Tecnopuc ali, sobre contar histórias de empresas e tudo mais, e a gente resolveu fazer esse trabalho em conjunto. Depois vai se estender para as outras regiões. Possivelmente o segundo seja a nossa área rural. Lembranças de Nós, a Cecília. Cada vez que a gente faz uma live que a gente fica meio empolgado, porque tem tanta coisa para falar de Viamão. Tanta coisa boa, né? Rural, tanta coisa boa. Grande, Capão da Porteira, Lombas, Boa Vista, Itapuã. Tá louco. Né? A história do hospital de Itapuã. O potencial turístico que Viamão tem é fabuloso. Quando a gente vê a nossa igreja, quando a gente vê os pontos turísticos que a gente conseguiu fazer um levantamento ali, tem mais de 50 pontos de turismo em Viamão. Mais de 50 pontos. Então, ele tem também um potencial turístico. É que a gente não investe nisso. A gente não investe, infelizmente. Agora, amanhã, a gente tem uma reunião lá na Câmara que vamos dar um jeito nisso lá com uma turma que está com boa vontade. Que bom. Fabrício da UPA, nosso diretor da UPA ali, um abraço, em sintonia conosco. Legal, Fabrício. Fabrício, Nauza Quintana, Sadi Saval, bombeiro aposentado, Jussara Leite, o Matheus, o Gique Melo, Leandro Cândido Teixeira. O Gique, um monte de amigo ali junto assistindo, que legal. Ângela Fraga. Gique, abraço, Gique. A Glaucio Bittencourt, a Bibiana, olha a Bibiana, que legal. A Bibi Pedotti também. Gique, boa noite, meus amigos. Que dupla, hein? Que legal. Do Dinos, ele tá ali embaixo, o Gique tá aí embaixo. O Gique, um abraço pro Sandrinho, do Dinos. Glauco, Bittencourt.
Bibiane, então, várias pessoas, a Silvia Portela, lá de Águas Claras. Olha só, que legal. Aline Santos, Ivone Pires, Rafaela, Lorena. Inclusive, olha, no site Viamão Antigo tem a história de todos os outros bairros, viu? Tem a história da Águas Claras, e outros bairros por aí. É bem legal. A história da Lenda da Branquinha, que é Desculpa, muito legal. pessoal, se passou muita gente que não conseguiu registrar. A gente vai registrar. Valeu pela audiência aí, mas gente. A gente quer agradecer a todos vocês por estarem conosco. Toda sexta-feira, divulguem o nosso trabalho. Nós vamos estar cada sexta trazendo um tema importante para a gente tornar público, levar maior conhecimento para as pessoas que vivem aqui na nossa querida cidade. E participem e mandem, a gente vê de novo aqui daqui a um mês, quando a gente puder, né, Alex? Desculpa, porque a vida é muito doida, né? Eu tenho que trabalhar e estou sempre cheio de compromisso. Mas daqui a um mês, de repente, a gente marca um outro para falar sobre a Santa Isabel. Já tá marcado. Aí um outro, mais adiante, a gente fala sobre a questão do município. Sim, o município precisa uns 2 programas. Sim. Porque é muita coisa. Depois dessa pesquisa do Vitor Ortiz sobre as Sesmarias da Estância da Boa Vista, se entende a história do começo de Viamão com outro foco. É muito importante as pessoas terem essa noção de que a tecnologia avança, como a Torre do Tombo em Belém, que está disponibilizando os seus documentos para a internet. Hoje nós todos temos acesso. Agora as pessoas estão baixando mapas das fazendas de Viamão através do site da Torre de Tombo, que é onde que eles guardavam os documentos da colônia portuguesa, os documentos daqui, né, das fazendas de Sesmarias, estão guardados lá na Torre do Tombo. Então a tecnologia está ajudando a gente a avançar para longe da história, né? E esse resgate que o Vitor faz, que está no viamãoantigo.com.br, fala das Sesmarias da Fazenda Boa Vista. Que nós vamos pegar somente um momento para tratar esse assunto. Esse muito assunto legal. já dá um... Tem muita coisa para falar. Uma hora de conversa aqui. Né? E quem sabe a história de Viamão, quando tu vir aqui, nós podemos dividir em 2 períodos. 2 períodos. No período da monarquia portuguesa. Né? Eu acho que melhor é o período da colonização dos tropeiros, depois da monarquia. Que é república. E Viamão nesse contexto todo. Tem que trazer o Vitor Ortiz para isso. O Vitor Ortiz é maravilhoso. Tem um cara legal também, que é o Walter Fraga Nunes, que fala do nascimento de Viamão antes da urbanidade. É bem legal também. É interessante. E é importante toda essa disputa aí, que Viamão ficou nesse cenário de disputa. Eu digo que Viamão, na verdade, era para ser... a nossa língua era espanhola. É quase que espanhola. Porque estiveram aqui pertinho. Essa região aqui, ela pertencia aos espanhóis. Sim. Até o Tratado de Madrid. O mapa da Tratado de Tordesilhas, Viamão está dentro do... Era território espanhol. espanhol. Depois que foi... Os portugueses mas houveram muitos tratados, foram avançando. Muitos tratados. Mas 2 principais, né? Depois que Viamão foi de Madrid, né? Depois que os portugueses foram avançando devagarinho, como quem não queria nada, e foram... Não tinha Google. E foram tomando conta das terras do sul aqui, do nosso estado. Um abraço a todos, boa noite, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.